Pensando nos novos lançamentos de câmera S1 II, S1 IIe, S1R2, ainda vale a pena ou faz sentido você ter uma S5 IIX ou uma S5 II? Talvez você esteja pensando que, por exemplo, se a gente for pôr na ponta do lápis, a S5 IIX custa em torno ali dos seus R$1.800 quando está na promoção, R$2.000, e a S1 IIe, que é a mais próxima ali em questão de valores, custa $2.500, ou seja, $500 a mais do que a S5 IIX, com alguns recursos e algumas coisas diferentes, né? Tem aqui já um vídeo da S1 II completo, review mão na massa ali mesmo, tá? Trabalhando, mostrando o take e tudo mais, que tá aqui no card, que você pode ir lá no meu canal assistir. Ou também tem um de primeiras impressões da S1 IIe, ela foi a câmera que eu fiquei com há menos tempo ali, a S1R2 também, então não deu para gerar muitos conteúdos assim. A S1 II eu peguei bem na hora que eu tava indo para um trabalho, então eu aproveitei para usá-la 100% nesse job, e tem essas imagens lá para você dar uma olhadinha. Mas são câmeras excelentes, com recursos excelentes, mas aí bate aquela dúvida, né? Será que ainda vale a pena você ter uma S5 IIX ou uma S5 II, sendo que o valor ele não é tão diferente assim? Claramente que $500 faz diferença no orçamento das pessoas, mas às vezes se você esperar um pouquinho mais, nem tanto, né? Dá para você conciliar ali em questão de valores e pegar uma S1 IIe no caso. Mas eu vou falar sobre os recursos que fazem a diferença, né, entre a S5 IIX e, por exemplo, uma S1 IIe. A gente tem alguns recursos que são bem importantes, que são um padrão agora da Lumix em si, que é o Open Gate, isso todas as câmeras têm, tá? Desde a S9, S5 II, S5 IIX, S1 IIe, S1 II, S1, S1R2 também, elas trabalham com o Open Gate, isso é um recurso padrão. Todas as câmeras têm um corpo muito bem construído. A minha eu comprei logo quando lançou. Ela lançou, foi anunciada, depois de, sei lá, 2 semanas ela já estava disponível e eu comprei, ela chegou em 15 dias, assim. Então, depois de um mês e pouquinho, eu já estava com a minha S5 IIX em mãos, gravando, testando e usando ela, tá? Ela é uma câmera que tem um lançamento em 2022, eu acho. Deixa eu confirmar, calma aí. A S5 II, ela teve o seu lançamento ali em 2023, tá? Então nós já temos 2 anos, quase 2 anos e meio, 2 anos e pouco do lançamento da S5 II, que foi uma câmera revolucionária por N questões. A primeira questão em si foi o autofoco de fases que as câmeras da Lumix não tinham. Então a gente tinha um autofoco precário ali com a Lumix GH5, GH6 e assim por diante, mas agora nós temos um autofoco revolucionário, um autofoco muito melhor do que era antes, tá? E nessa câmera, né, tanto na S5 II quanto a S5 IIX, elas têm esse primeiro autofoco em fases, tá? Então elas foram as primeiras câmeras a serem batizadas, né, digamos assim, com o autofoco em fases. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre as diferenças entre a S5 II e a S5 IIX, que você pode clicar lá no card e assistir. Foram vídeos logo quando eu peguei as duas ali, eu comecei a testar, comecei a mostrar para vocês qual era a diferença, né, de uma da outra, quais são os codecs de diferença, e aí você pode entrar, ver e se deliciar lá com essas informações. Mas aqui na S5 IIX a gente tem alguns pontos que eu acho bem interessante dentro de codecs, que é o ProRes já internamente, ou gravação via SSD externo. Você pode gravar nela com o SSD externo, coisa que na S5 II você não consegue. E também nós temos o All-Intra, né, que é um arquivo um pouquinho mais pesado, com mais informações, mas eu particularmente não gosto muito de trabalhar com ele porque ele é muito pesado pro software de edição, tá? Até descompactar e tudo mais, para mim não faz muito sentido. Agora, o que eu gosto mesmo de trabalhar é com o ProRes, às vezes, não é sempre, e quando eu preciso mesmo de um arquivo parrudo, eu coloco o meu monitor Video Assist da Blackmagic aqui nessa câmera, que vira o combo perfeito, porque daí eu tenho uma gravação em B-roll, que é o mesmo RAW da Blackmagic. E aí a gente coloca em questão de comparação com as irmãs mais novas, né, que é a S1 II, a S1 IIe e assim por diante, que são câmeras
muito legais, muito diferentes, e é o suprassumo ali da Panasonic em si. Nós temos também, né, se você for ver os vídeos de primeiras impressões das câmeras que foram lançadas, você tem o LCD aqui que ele afasta do corpo, e eu acho que isso já é um diferencial muito legal, muito bacana. Às vezes eu quero gravar com a minha câmera aqui com o LCD fechado, né? E fica um pouquinho ruim se eu colocar um pouquinho mais para baixo, porque eu perco um campo de visão ali por causa desse viewfinder que é um pouquinho mais afastado. Nesse caso, na S1 II, a S1 IIe, eu não tenho esse problema porque a gente tem ali o LCD que afasta, né? Então facilita bastante isso, e também não pega no HDMI quando vira aqui. Mas esses são detalhes que são preciosistas, eu digo assim, dentro do contexto sobre câmera versus valores. Você precisa realmente ter uma câmera que vai ter ali, por exemplo, 2 saídas de cartão, mais uma sendo CF Express, que é um cartão mais caro, que esquenta mais e assim por diante? Precisa? Não sei. Se a gente tem, por exemplo, na S5 IIX, um USB tipo C, que você consegue colocar um SSD externo e fazer gravações ali em alta velocidade. Não sei se faz muito sentido você ter, então, uma câmera com um cartão tão mais caro assim e assim por diante. Outra questão também, nessa câmera aqui você consegue fazer uma gravação em looping, né? Ali gravando nos 2 cartões, o mesmo tipo de arquivo e tudo mais. Na S1 IIe você até consegue também, mas você não consegue gravar arquivos maiores, né? Dentro desse looping. Por quê? Porque daí ele só vai ter um cartão muito rápido, o outro vai ser um cartão de velocidade menor, que é um cartão SD normal, e aí você não consegue fazer esse loop de gravação, mas você consegue fazer um proxying, por exemplo, que já ajuda na hora da edição e tudo mais. Mas a S5 IIX ela é uma câmera muito atual ainda, tá? Por mais que ela tenha sido lançada em 2023, ela tem recursos incríveis, um autofoco maravilhoso, tá? Sistema de autofoco maravilhoso. O OpenGate, que é a ferramenta que eu considero mais importante hoje no mercado de produção de conteúdo, até porque, né, a gente grava muita coisa na horizontal, muita coisa na vertical, e você tem uma câmera que te entrega um arquivo alto, um arquivo com um pouquinho mais de expansão ali, você consegue fazer crops tanto na horizontal quanto na vertical, que são essenciais. Então eu considero muito essencial, tá, esse tipo de recurso, e a S5 IIX tem, e a S5 II também. Então às vezes não compensa você gastar uma grana a mais para você ter uma câmera nova e lançamento, sendo que você não vai usar todos os recursos que ela te oferece. É mais por essa questão, tá? Lógico, ter câmeras novas e com mais recursos é sempre bem-vindo, né? Eu, por exemplo, vou vender a minha S5 IIX para pegar uma S1 II, mas por outras questões. Uma, porque eu sou criador de conteúdo da Lumix e eu preciso gerar conteúdo com as câmeras novas, então esse é um ponto. O segundo ponto é que o OpenGate em 60 fps para mim faz muita diferença, porque eu gravo muita coisa em OpenGate, então vai facilitar muito o meu workflow, né, a minha entrega final ali para o meu cliente. E também a questão do 4K em 120 fps, para mim hoje é fundamental, porque eu faço muitas coisas que envolvem esporte, tá? Então vale a pena você olhar ainda para a S5 II e a S5 IIX. Eu considero elas como câmera de entrada para você ali ir para uma câmera que te entregue recursos bons recursos no caso, e vai te entregar ali uma construção de corpo boa, mais facilidade em workflow com arquivos, como você, por exemplo, gravar propriamente dito no SSD externo e assim por diante. Então vai facilitar bastante no seu dia a dia, no seu workflow, e são câmeras excelentes, tá? Eu trabalho com a minha já há praticamente 2 anos e eu não tenho o que reclamar, porque ela me entrega uma qualidade excelente de arquivo de vídeo e eu consigo trabalhar na pós tranquilamente e assim por diante. Então, para a gente finalizar aqui e concluir, vale a pena ainda comprar, né, uma S5 II e uma S5 IIX, pensando, né, nesses novos lançamentos que teve, que é a S1 II, a S1 IIe e a S1R2. Vale a pena? Vale com certeza, porque o valor às vezes não é tão compensativo você pagar mais caro, sendo que você pode ter câmeras da Lumix com uma excelente qualidade na sua entrega final. Beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, né, compartilhar com seus amigos também. Deixar o seu comentário aqui se você acha que vale a pena, não vale, se vale por quê, e se não vale também por quê. Deixa aqui nos comentários pra gente bater esse papo, trocar essa ideia. Não esqueça de me seguir lá no Instagram também. Lá eu posto muito mais conteúdo sobre a Lumix, tá? Então, até o próximo vídeo e é nóis!